Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Amanhã é dia de eleição, dia 2 de outubro amanhã. Eu quero trazer uma reflexão para vocês aqui a respeito desse processo das eleições. A minha reflexão não é a respeito de quem devemos ou não votar, ou de qual é o melhor ou o pior candidato, mas a respeito de como nós devemos lidar com as adversidades, com aqueles que pensam contrário a nós. É muito comum nesse período agora os ânimos ficarem bastante acirrados. A raiva, a indignação, as pessoas tentam afrontar umas às outras, desafiam umas às outras, caçoam com as outras. E isso inflama muito os ambientes, inflama muito as relações. Tem gente que nesse período agora deixa amizades antigas, termina com amizades antigas por causa das eleições, ou até mesmo briga com familiares. E essas brigas podem durar anos de divisão e de separação, tudo por causa das eleições. Eu me lembro bem, quando eu era adolescente, aqui na minha cidade, a política era muito acirrada e tinha dois grupos adversários aqui muito fortes. E a inimizade entre um grupo e o outro era imensa. Ela não durava somente durante o período de eleição, não. Ela durava durante a vida toda. Se um grupo se encontrasse com o outro, era briga na certa. Se fosse período eleitoral, então, se um grupo encontrasse com o outro, fazendo uma campanha, uma panfletagem, alguma coisa assim, gente, era quebrar pau mesmo, porque isso era muito acirrado. Isso já diminuiu bastante. Mas ainda nesse período agora, principalmente, onde a gente está passando já quase no dia da eleição, isso faz com que as pessoas fiquem muito inflamadas, muito raivosas, muito nervosas. E a reflexão que eu quero trazer para vocês é essa. Vale a pena você brigar, você discutir e você criar uma inimizade com alguém que você gosta, que você ama, que você respeita? Ou até mesmo com alguém que você não tem muita afinidade, mas que de uma certa forma você tem algum conhecimento? Vale a pena você criar um tipo de inimizade desse com alguém que você às vezes nem conhece também? Comparando a política com o jogo, a política deveria ser a principal arte de conciliação entre aqueles que têm pensamentos contrários, conciliação dos contraditórios, para que se pudesse chegar a um ponto em comum ou ao melhor caminho para todos. Mas, infelizmente, a política ela se tornou uma disputa pessoal, onde um grupo e outro tentam defender os interesses pessoais. E, infelizmente, nessa história, a gente está aqui dividido entre direita e esquerda, mas ambos são duas faces da mesma moeda. A moeda que é a política. E nós, infelizmente, não estamos ainda num ponto de evolução enquanto humanidade para que a gente encontre o consenso, para que a gente encontre a síntese entre uma coisa e outra. Porque tanto um lado quanto o outro, na minha opinião, tem pontos fracos e pontos fortes. E tem coisas que poderiam ser somadas de um lado com o outro, para que o melhor de cada um pudesse prevalecer. Mas a nossa maturidade ainda não é suficiente para isso. Para que a gente entre num consenso, não entre lado A ou B, mas entre o que é melhor de um e de outro, para que possa se fundir e ser assim o melhor serviço para os dois. E o melhor serviço para todos nós, para a população como um todo. E eu estava falando de jogo. Comparemos aí com um jogo de futebol. Aqui em Minas, né? O Cruzeiro e o Atlético e o Cruzeiro. Os jogadores que hoje são, por exemplo, o artilheiro de um time, o artilheiro do Atlético, amanhã poderá ser o artilheiro do Cruzeiro e vice-versa. Porque na política, os adversários de hoje, amanhã também podem ser os aliados. Observem vocês a história para vocês verem como que adversários e aliados ora estão de um lado, ora estão de outro. Ora estão separados, ora estão juntos.
E será que vale a pena nós, eleitores, divergirmos com os nossos amigos, nossos parentes, nossas pessoas conhecidas, a ponto de quebrarmos amizades, elos que temos com essas pessoas, ou de irmos para a rua, ofender o outro, agredir o outro por conta do jogo? E depois que passar a política, os adversários talvez não sejam mais adversários? Passem a ser, quem sabe, aliados? Será que vale a pena para a gente fazer esse tipo de confronto entre as pessoas? É esta a reflexão que eu tenho a dizer para vocês. Mais amor, mais compreensão, porque se alguém tem uma opinião diferente da minha, isso deveria ser para mim um ponto de enriquecimento, porque tudo aquilo que me faz questionar as minhas convicções, as minhas ideias, tudo aquilo que faz com que eu repense as questões que eu tenho como corretas, deveria ser para mim algo que eu comemorasse, que eu colocasse como positivo, porque me faz melhorar, me faz refletir, me faz, quem sabe, refazer alguns pensamentos, refazer algumas teorias e ser melhor, evoluir. O contraditório serve para isso, serve para a nossa evolução. Pense nisso. Um beijão.